Bom, meus queridos, a partir de agora a gente vai começar a construir as classes que vão fazer a manipulação genérica do nosso banco de dados. A gente vai dividir aqui nossa gestão em 4 peças. Essas peças vão ser isoladas e responsáveis cada uma pela sua tarefa, ou seja, a gente vai ter a classe create, a classe read, a update e a delete, ok? Antes de a gente começar, eu quero que vocês saibam que isso é um conceito meu. É um sistema de desenvolvimento que eu gosto de utilizar. A gente está desenvolvendo software. E quanto mais rápido a gente entregar o nosso software, mais lucro a gente vai ter no fim do mês. E é isso que realmente interessa. Obviamente que sem perder eficiência e desenvolvendo sempre um sistema seguro que realmente vai resolver o problema do nosso cliente. Esse é o nosso principal objetivo, nosso principal foco sempre. Vamos iniciar aqui então criando a classe create, que vai ser responsável pelo cadastro no banco. Eu já iniciei a aula aqui, pessoal, com o arquivo 04 generic crud create.php e já criei também o arquivo de classe create.class.php. Eu vou sempre dar uma adiantadinha aqui, porque o conteúdo é um pouco mais extenso, tá, pessoal? Então a gente tem aqui create class, classe responsável por cadastros genéricos no banco de dados. Eu vou sempre deixar para comentar a classe em off depois, e eu prefiro que você faça os seus próprios comentários, sua própria documentação. Então eu só vou documentar aquilo que realmente vai nos ajudar no desenvolvimento, e a documentação aí para dizer o que é o método, como utilizar o método, você faz. Até nessa classe aqui, o primeiro método eu vou comentar com vocês, depois vocês comentam os outros. Eu até prefiro assim porque você vai entender melhor o seu comentário do que o meu. Então a gente tem aqui a classe create.class.php, ela está dentro da com, tá? Essas classes aqui genéricas de banco de dados vão ficar todas dentro da com. Depois a gente vai ter aí os helpers e outras classes que vão ser em outras pastas. Vamos começar então a nossa classe create. O generic crud aqui está só iniciado, como você pode ver. Vamos aos nossos atributos primeiramente. Quando a gente vai fazer um cadastro no banco de dados, a gente tem que ter primeiro uma tabela. Então, private, todos os métodos aqui vão ser privados, porque a classe vai aplicar a responsabilidade clara. Ela que vai ser responsável por manipular os seus próprios atributos, ok? A gente vai manipular apenas métodos na execução do nosso front-end. Vamos lá então, pessoal. Private, tabela. A gente vai ter que ter também os dados a serem inseridos, então, private, dados. Teremos que ter um resultado para ver se a gente conseguiu cadastrar ou não. Então, private, result. E eu vou ter que ter aqui agora os métodos da PDO. Eu vou criar aqui um método com o mesmo nome da classe para ser responsável pelo PDO Statements, ou seja, pela carry preparada da PDO. Eu vou documentar o atributo para que a gente possa manipular ele mais facilmente. Então, vai ser um @var PDO Statements. E eu não preciso passar a descrição, tá, pessoal? Simplesmente finalizo e vou ter um private create, como eu falei, com o nome da classe. Depois a gente tem que ter também aqui um atributo para pegar a conexão da PDO, ou seja, a classe da PDO. Vou ter o @var novamente, ele vai ser uma PDO e novamente eu não preciso de descrição. Finalizo aqui o meu método e vou ter um private variável com. A nossa classe create, ela vai ser filha da classe conexão. Então, extends com. Classe com, então, é a classe pai da nossa create e vai ser a classe pai de todas as nossas classes que vão manipular o banco. Vamos começar com os nossos métodos, tá, pessoal? Eu vou criar aqui um separador bem bacana para vocês também, para vocês verem a criação, que é o seguinte. Eu abro aqui a minha documentação e aqui eu vou passar 40 desses asteriscos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ctrl C, 1, 2, 3. 2 enters, 1, 2, 3, 4. Aqui no começo eu passo 1 e vou botar private métodos. Ctrl V novamente. Você percebe que faltou alguns aqui? Eu vou passar 1 antes e vou passar 2 depois, tá? Então ele fica mais ou menos centralizado para dividir os métodos que vão ser de auxílio à classe e os métodos que a gente vai poder utilizar no nosso objeto. O intuito de criar uma classe para fazer leitura de dados é que a gente simplifique a leitura, que a gente não precise mais escrever a carry. Então eu vou ter aqui um public function, fnc, e vou ter o xCreate. Sempre uma lógica de desenvolvimento, tá, pessoal? Você vai ter o x com o nome da classe. Os atributos que a gente vai precisar aqui é o nome da tabela, então vou passar a tabela, e vou passar aqui um array dados, ou seja, a gente vai executar mais ou menos o exemplo, para você que fez o próprio PHP, que a gente executou naquele curso, onde a gente vai criar um array com os dados e através dele a gente vai fazer o nosso prepare statements com um cadastro aqui 100% seguro. Quando eu executar esse método, this tabela igual a string tabela, this dados igual a dados. Eu não preciso botar aqui array dados, porque já está pedindo aqui em cima. Então ele só vai aceitar um array. Já vamos criar um objeto aqui e deixar debugando. Então, eu vou vir aqui abaixo, variável cadastra igual a new create. Variável cadastra, e eu já vou ter o meu método aqui, xCreate. Tabela, vamos pegar aqui,
acessar aqui o banco, venho aqui, vou pegar o nome da tabela, vou continuar manipulando a mesma, tá, pessoal? E dados, vamos pegar essa mesma variável, Ctrl C, aqui em cima dados igual, vou passar meu array, Firefox vai receber 1280 visitas, ok? Então já tenho meus dados aqui para manipular, var dump, variável cadastro, F5 para atualizar. Então a gente tem private tabela, ws_add_views_agent, já temos os dados aqui, Firefox string 1280 visitas. Isso aqui está errado, mas a gente já tem o result, create e o com. Vamos corrigir aqui os nossos dados. Eu tenho que passar o seguinte, agent underline name, nome da coluna, vai receber o Firefox. Aqui, pessoal, agent underline views vai receber 1280 visitas. F5 para atualizar, agora sim. Quando a gente for manipular, a gente vai criar os links a partir dos keys do nosso array e os valores a gente executa depois dentro do nosso PDO. Já vou mostrar para vocês como fazer isso também de uma forma bem bacana. Vamos voltar aqui ao nosso create class. A gente vai ter que ter também um public fnc get result para obter o resultado aqui do atributo result. Então, get result. Não preciso de parâmetros. Simplesmente passo um return this result. Depois você pode vir aqui e documentar dizendo que isso aqui retorna o resultado de um cadastro ou não. Eu vou fazer a documentação desse primeiro aqui, depois a gente continua com os métodos, tá? Só para você ver como fazer aí depois, para ficar bem interessante essa documentação também. Quando eu abro a documentação, ele me volta os parâmetros, pedindo o tipo do parâmetro e botando aqui o nome da variável. Vou fazer o seguinte, type string tabela igual, informe o nome da tabela no banco. Aqui a gente tem array, eu gosto sempre de botar maiúsculo aqui para destacar, tá, pessoal? Não precisa, mas eu gosto. Informe um array atributivo. Nome da coluna, valor. Posso passar isso aqui entre parênteses para ficar mais didático. Na hora de utilizar aí a documentação e está pronto aí a documentação dos nossos parâmetros. O que eu faço agora? Vou passar um B aqui, fecho esse B. Vou passar o nome do nosso atributo, x create, dois pontos. E aí eu faço uma descrição da forma que eu quiser. Eu gosto de fazer o seguinte, executa um cadastro simplificado no banco de dados utilizando prepare statements. Ponto aqui, enter, basta informar o nome da tabela e um array atributivo com nome da coluna e valor. Enter novamente. Tá aí uma documentação bem legal, bem simples, mas que dá para a gente saber o que fazer quando executar esse método, tá? E aí o getResult você pode botar que retorna false ou retorna o último ID inserido na tabela, caso o cadastro seja executado com sucesso. É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos trabalhar agora nos nossos métodos privados. Esses métodos privados, pessoal, eles vão seguir um padrão. Todas as classes que vão manipular os dados vão ter uma conexão, uma obtenção de síntese para executar e um execute para fazer realmente o cadastro, a leitura e tudo mais, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ter aqui private fnc connect, tá? Vai obter a conexão com a PDO. Depois a gente vai ter aqui private fnc get syntax e vai obter a sintaxe, vai montar a query para a gente. E a gente vai ter ainda um private fnc execute. Também não precisa de parâmetros, são métodos privados da classe que vão dar suporte na execução. Quando eu executar a conexão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que armazenar o atributo com a PDO e a create vai ter que pegar o PDO statements, ou seja, ele vai ter que preparar a query. Então vamos lá. Primeira coisa, this com igual a parent get com. Já obtive a conexão, então já tenho aqui o meu PDO. This create igual a this com prepare, e eu vou passar aqui, pessoal, a this create mesmo. Só vai ter que criar a carry dentro desse atributo create, tá? Isso aqui é o detalhe que a gente vai ter que fazer. Para que a gente possa criar essa carry, então, a gente vai para dentro da get syntax agora. Isso que a gente vai fazer aqui, a gente fez no próprio PHP. A gente vai criar uma carry automaticamente, ou seja, dinamicamente, para executar, só que a gente vai utilizar o prepare statements. Então a gente vai utilizar o quê? Os campos aí do nosso array para fazer os links. A carry vai ficar o seguinte, insert int, aí a gente vai ter entre parênteses os nomes das colunas, values, a gente vai ter os nomes das colunas novamente, só com 2 pontos antes. É bem simples de fazer, a gente já viu como fazer uma lógica aí manipulando esse array, correto? Vamos lá então, variável fields igual, e a gente vai ter variável places igual. Places aí é substituição. O que o files vai fazer, pessoal? Ele vai dar um implode no nosso array. Esse array vai estar no nosso thisData, que a gente manipulou aqui em cima, né? Armazenando o nosso array. Então, implode, vírgula, espaço, em this dados. Só que aqui, pessoal, eu quero apenas
os índices do nosso array. Então, array case, e eu pego o these dados. Agora a gente tem que fazer aqui os links de substituição. Eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, até para utilizar aqui, vou pegar o place, espaço aqui, beleza. O place é o seguinte, a gente tem que botar os 2 pontos antes de cada field lá, correto? Então eu vou iniciar aqui com 2 pontos, ponto para concatenar, posso identar, e aqui vai ser vírgula, espaço, 2 pontos novamente. Aqui eu posso até passar uma aspa simples para dizer que isso aqui é literal. E depois o que eu faço? Eu monto a minha query dentro da create para depois ela preparar aqui. Então, this create igual insert into, abro o meu laço, abro parênteses com um laço dentro, values, abro parênteses com um laço dentro também. Então, isso aqui vai montar a query para a gente. Já posso até fazer o seguinte, vou vir aqui em cima, onde a gente executou o X, this get syntax, ok? F5 para atualizar, insert into, está lá a nossa syntax já. Vamos vir aqui dentro agora e substituir os valores, né? Preencher os nossos laços. This, tabela, aqui vai receber fields e aqui vai receber os nossos places. F5 para atualizar, insert into, ws site views agent name, agent views, values, e você tem os links, 2 pontos agent name, 2 pontos agent views. Nossa query está pronta, pessoal. O que a gente tem que fazer agora é obter a nossa conexão e preparar a nossa query. Isso vai ser feito aonde? No nosso execute. Então, vou vir aqui abaixo já, this execute. Nesse momento, o execute não faz nada, correto? A gente já vai começar a trabalhar com ele. Até já vou deixar comentado aqui, a gente trabalha ele, depois a gente tira lá. Vamos lá então. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu executar a minha query é executar a conexão e preparar a nossa query. Quem está fazendo isso é o nosso connect, correto? Então, this connect. Perceba que a gente está dividindo o problema e cada um dos métodos é responsável só por aquilo que ele precisa fazer. Vou abrir aqui o meu try, PDO exception na variável e aqui, pessoal, quando der erro, eu vou utilizar o nosso WS erro, vai pegar a mensagem e o tipo de erro. Erro ao cadastrar, 2 pontos espaço, abro o meu laço, variável get message. Aqui eu posso até fazer o seguinte, passar um B para destacar qual foi o erro. E finalizo o meu B e get message. E aqui, e get code, para passar o tipo de erro. Está pronta a nossa lógica, a gente já pode executar. O que eu vou fazer agora, pessoal, é fazer o execute do PDO. Aonde que a gente tem o nosso statements? Na nossa create. Então, vamos lá. Ó. This create execute. Um detalhe que eu esqueci de passar para vocês aí na aula de prepare statements é que quando você tem um array passando atribuição, ou seja, o mesmo nome do link, que é o que a gente fez aqui, ó, você percebe que o índice tem o mesmo nome do link, correto? Esse array, ao ser passado dentro do execute, o PDO vai automaticamente utilizar ele como binds, ou seja, o nosso link vai ser o índice e o valor vai ser o valor mesmo, tá? Então, eu posso simplesmente vir dentro do execute, this dados, passar o array para dentro da execução. E aqui, pessoal, se não der nenhum erro, ele automaticamente vai parar aqui no nosso bloco try, ele não vai passar para o cat. Vou fazer o seguinte, this result igual a this com last insert id. Se cadastrar com sucesso, então, se não der erro aqui, ele armazena o último id inserido no nosso atributo result. Caso contrário, this result igual null, né? Continua null e a gente não retorna aí um positivo. Vamos já descomentar isso aqui. F5 para atualizar. PDO statement. Já criou aqui o create com a nossa query preparada, tá? O com é um PDO, um objeto PDO, e o result aqui, pessoal, é um 6. Ou seja, a gente tem agora um 6. F5 para atualizar. Firefox, 1280 visitas. Olha como foi fácil a gente cadastrar. Obviamente que aqui a gente criou a query, então demorou um pouco mais, mas a próxima vez que você for fazer um cadastro, você simplesmente armazena o array, cria um objeto aqui e faz o cadastro normalmente executando o xCreate. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esses dados aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui abaixo, agent name igual Safari novamente, e agent views vai receber 680 visitas. Eu vou vir aqui, ó, e vou comentar esse xCreate. Vou vir aqui abaixo, variável cadastra, xCreate, novamente. Vou pegar aqui o nome da tabela e os dados a gente armazena novamente. Ponto e vírgula aqui. F5 para atualizar, Safari 680, registro é o 7. F5 para atualizar, Safari aqui. Se eu quiser debugar agora aí o cadastro, se foi cadastro com sucesso ou não, if cadastra getResult, echo cadastro com sucesso. Passo o HR aqui.
ponto e vírgula, F5 para atualizar, cadastro com sucesso. Tá, pessoal? Então, essa foi a nossa classe que vai executar o cadastro no banco de dados, uma classe bem acabada. O que eu vou fazer agora é comentar toda essa classe. Depois, se você quiser fazer download na pasta e ver os comentários aí, fique à vontade, mas eu prefiro que você faça os seus próprios comentários, porque você vai entender melhor os seus do que os meus, ok? Vamos fazer agora a nossa classe de leitura de dados no banco.